Vamos ler em Provérbios, capítulo 10 e o versículo 27, onde nós podemos ler estas palavras: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Vamos ler junto em alto e bom som? O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Amém. Sentai-vos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Em um culto anterior que tivemos, lendo a mensagem pregada pelo profeta de Deus para esta geração, os 24 anciãos, nós aprendemos que os homens perderam aquilo que tinham. Falando com respeito às civilizações, eles perderam o conhecimento que tinham nas gerações passadas, e eles mesmos se autodestruíram. Existe algo nas Escrituras que nos deixam perplexos quando nós contemplamos, não através das nossas inteligências, através dos nossos olhos, mas quando olhamos pelos olhos da fé, quando olhamos através da promessa de Deus, vindicada e cumprida, a gente fica um tanto quanto abismado. Porque nós sempre falamos que as coisas só acontecem na hora certa, baseado naquela escritura de Eclesiastes 3, de que para tudo existe um tempo determinado. Sempre falamos que o homem só deixa esta terra quando chega o seu momento de ir, que a pessoa não pode sair desta terra antes do tempo. Quando um homem morre, quando ele se acidenta, às vezes morre de repente, aquela carne se destrói. Às vezes as pessoas se preocupam e dizem, mas para ele nem foi pregado o Evangelho, ele saiu desta terra sem conhecer a verdade. Não é assim. O profeta pregou a mensagem intitulada Deus não chama o homem ao julgamento sem antes lhe dar a advertência, sem antes advertir-lhes. Agora, quando será o juízo? Deus não chama ninguém ao julgamento. O julgamento, vocês sabem, é depois do arrebatamento, é depois da grande tribulação, é depois da batalha do Armagedon, é depois dos 1000 anos de paz. Depois disto é que vem o julgamento do grande trono branco, onde todas as pessoas, homens e mulheres, não importa se pequeno, grande, rico ou pobre, mas todos terão que se apresentar diante de Deus na carne em que pecaram, para serem julgados por Deus. Agora, não tem como Deus advertir a um homem depois que ele sai desta terra, depois que ele morre. Está escrito que Deus deu ao homem morrer unicamente uma vez, vindo depois disso o juízo. Se em verdade nós cremos nas Escrituras, apenas este versículo é suficiente para derrubar por terra e deixar enterrado determinadas doutrinas, como a doutrina do karma, a doutrina da reencarnação, que diz que o homem vive, morre, regressa em outro corpo, ou como animal, ou como vegetal, para pagar por aquilo que fez antes. Isto não é certo. Outra religião criou a doutrina do purgatório, de que depois que o homem deixa esta terra e morre, sai deste tabernáculo de carne,
de matéria, que ele vai para o purgatório, onde ele vai purgar os seus pecados. Isto não é verdade. Isto é mentira. Veja, enquanto uma religião criou o purgatório, uma doutrina antibíblica, outra religião criou a doutrina da reencarnação, de que você morre e volta em outro corpo como outra pessoa. Isto invalidaria o sangue de Jesus Cristo, que é oferecido sacrifício na cruz para aqueles que aceitam o perdão dos seus pecados e os confessa à base do sacrifício de Cristo. Seus pecados são apagados da mente, da memória de Deus. Aquilo é lançado no mar do esquecimento, e aquele homem e aquela mulher está diante de Deus como se nunca tivesse cometido nada de errado. Alguma outra coisa contra isto ou fora disto é blasfêmia, é anátema, é maldição. Então, se Jesus Cristo, se Deus proveu um meio para perdoar o homem dos seus pecados, e isto é através do sangue derramado na cruz, colocar um purgatório agora é chamar Deus de falso, é invalidar a morte de Cristo. Ensinar a reencarnação é a mesma coisa, é invalidar o sacrifício de Cristo. Então aqueles que partem sem Deus desta terra, eles não partiram sem antes conhecer a verdade. Primeiro eles tiveram que ouvir em algum momento a verdade do Evangelho, porque mesmo que eles foram predestinados ou feitos como vasos de desonra desde o princípio, já estavam destinados à perdição. Mesmo assim, eles teriam que ter a oportunidade de ouvir a verdade do Evangelho. Veja, agora, eles não poderiam sair desta terra sem ouvir a verdade. Mas digamos assim, existe um momento certo para que eles saiam da terra? Um momento próprio? Vamos falar um pouquinho sobre este assunto. As obras serão encurtadas nesses dias. Este é o título desta meditação. As obras nestes dias serão encurtadas. Bem, se tudo tem um tempo determinado, e Deus determinou todas as coisas, ao mesmo tempo Ele nos dá o livre-arbítrio para aceitarmos alguma coisa ou rejeitarmos outra. E se Deus estabeleceu para o irmão Pedro, para o irmão Zé, ou para a irmã Beatriz, ou seja quem for, se Deus traçou uma linha para que você caminhasse nesta terra, deste lugar até este outro aqui, você tem esse destino para cumprir aqui na terra. Mas ao mesmo tempo Deus te deu o livre-arbítrio para você fazer determinadas escolhas neste seu trajeto. Você pode pegar uma encruzilhada no caminho, você pode pegar uma determinada encruzilhada e ali você se perde, e você vai fazer perguntas, você vai fazer qualquer coisa para encontrar a saída na sua vida. Eu estou falando do seu trajeto de vida aqui na terra. E nesse desviar do caminho, nesse pegar atalho, você pode se sentir um perdido, uma perdida em algum momento. O que é conversão? Você sabe o que é o homem se converter? O que é a conversão? É você parar e voltar. Um jovem tinha se convertido e ele pertencia à força policial. E o seu capitão perguntou para ele: e o que é esse negócio de conversão? Diga-me, como é que é isto feito? E ele disse: capitão, sabe o que é conversão? É a mesma coisa de quando estamos em nossos desfiles, em nossos treinamentos, e ouve-se a voz dizendo: meia volta, vou ver. E você bate continência e tem que virar para o outro lado. Isto é conversão. É você andar o sentido ao contrário daquele que você estava indo. Se você sai do caminho e pega um determinado atalho, mas Deus já tinha estabelecido que você sairia daqui e chegaria neste outro lugar. Não importa quantos atalhos você tome em decisões erradas que você faz, todos os modos, você chegará aqui. Mesmo desviando para um lado, andando para o outro, cruzando, fugindo, mas você tem que chegar aonde foi estabelecido. E cada vez que você se perder na jornada,
Cada vez que você fugir da linha do seu destino, você paga um preço. Você paga um preço por causa daquilo. Por isto que as Escrituras nos falam de obras encurtadas, de dias encurtados e de dias prolongados. Vamos ver isto na Bíblia, nesta meditação. No livro de Salmos, Salmos capítulo 102, versículo 23. Salmo capítulo 102, versículo 23. Vamos ler aqui as Escrituras para entendermos melhor este assunto. Está escrito assim no Salmo 102, versículo 23. Abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Veja, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Mas pode os dias serem abreviados? Sim, pode. Alguém pode me dizer o que significa abreviar? Abreviar é tornar a coisa mais rápida, mais ou menos isso? Mais curta? Um nome abreviado, ele fica mais curto. O meu nome abreviado, ele fica apenas 3 letras, as 3 primeiras letras principais. Nota: de acordo com o dicionário, a palavra abreviado significa tornado breve, menos duradouro, reduzido no espaço ou no tempo, ou que foi resumido ou condensado ou sucinto. Uma vida abreviada, isto quer dizer que ela se tornou mais curta. Mas, meus irmãos, como isto pode acontecer se você só sai da terra na hora certa? Você não pode deixar a terra antes do tempo. Não pode. Quando a coisa caminha como da maneira que Deus estabeleceu. Mas a partir do momento que você foge, que você se põe rebelde, que você disfarça, que você desfaz, que você não quer obedecer, então Deus, na sua soberania, Ele pode encurtar teus dias de vida ou prolongar. Encontramos o caso destes do rei Ezequias. Deus já tinha estabelecido que ele morreria em determinado tempo, e quando se aproximava o momento, foi dito: põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele chorou, ele implorou e mostrou para Deus as obras que tinha feito, dizendo: Senhor, eu sempre fui fiel nos teus caminhos. Senhor, eu sempre obedeci tua voz. O que é que Deus fez? O que é que Deus fez? Mandou o profeta de volta, o mesmo que tinha ido lá dizer que ele ia morrer, foi lá e disse: certamente viverás e não morrerás. E aos seus dias foi acrescentado 15 anos. Você sabe o que é 15 anos de vida? Multiplique 15 vezes 365 dias, você vai ver quantos dias na nossa contagem de tempo foi acrescentado à vida do rei Ezequias. Veja, mas na escritura que lemos tem essa exclamação: abateu a minha força no caminho, no trajeto, na jornada, na caminhada sua. Abateu a força. Ou porque você precisava ficar fraco, ou porque estava se achando muito forte, como estava Nimrod, poderoso caçador na presença do Senhor. Não é que ele andava na presença do Senhor como poderoso caçador, é que ele podia resistir a Deus, resistir à palavra de Deus com aquilo que ele era: o inteligente, o bom, o aclamado pelos outros, o desejado por todos. E lá também Deus abateu a força deles quando estavam construindo uma torre para chegar no céu, e Deus disse: vamos ver o que é que eles estão vendo lá. Convidou os anjos, teve uma conferência, desceu para ver a torre que os filhos dos homens estavam fazendo, e quando chegou lá viu a situação, confundiu a língua deles para que a obra não prosseguisse. Vem? É isto que é abater a força. Abateu a minha força no meu caminho e abreviou os meus dias. Então, os dias nossos aqui na terra, eles podem ser abreviados. Veja, eles podem ser abreviados.
onde nós lemos no livro de Provérbios, voltando novamente para prosseguirmos rapidamente isto aqui, em Provérbios capítulo 10 e o versículo 27, vamos ler novamente estas escrituras, para que as pessoas que nos ouvem através da gravação, é um tanto quanto mais difícil entender pelas gravações. Quem ouve a palavra de Deus pessoalmente pode entender mais, pode entender melhor, porque estamos nos olhando-nos nos olhos, com gestos, vocês entendem mais fácil. Provérbios capítulo 10, versículo 27, diz: o temor do Senhor aumenta os dias. Quer dizer, o que é temer a Deus? O temor do Senhor, temer, respeitar, tê-lo como nosso chefe, como líder, como Senhor. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. É por isso que você encontra os ímpios, pessoas que não querem nada com o Evangelho, morrendo tão jovem, porque primeiro desobedeceram pai e mãe, desobedeceram as leis, não desobedeceram primeiro, antes de desobedecer às leis dos homens, tem que se desobedecer à lei de Deus, e entram pelo mundo do crime muito cedo, entra pelo mundo da droga muito cedo, e o que que acontece? Seus dias são encurtados, e eles chegam a morrer tão jovens. Dificilmente você encontrará uma pessoa perversa, ou uma pessoa que se entregou ao mundo da licenciosidade, do crime, do pecado, da autodestruição do corpo, através de seus vícios. Dificilmente você encontrará eles chegando na idade do juízo. Dificilmente eles alcançam os 30, os 40 anos. Geralmente eles morrem muito cedo, ainda na idade da vida, ou sem mesmo tê-la alcançado. Porque se fosse ao contrário, as escrituras não se cumpririam. Aqui está dizendo que Deus encurta os dias daqueles que praticam impiedade, que não querem se acertar com a palavra de Deus. Agora, você quer ter seus dias aumentados? Como é que se aumenta os dias na terra? É observando primeiro a estrutura que Deus colocou aqui na terra, o sustentáculo, família, pai e mãe. É o sustentáculo da sociedade, é a coluna dorsal da igreja, do Estado, da nação. Tudo se começa pela família. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, está ali um dos mandamentos: honra teu pai e a tua mãe, para que se encurtem teus dias? Não, para que se prolonguem os teus dias aqui na terra. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias de vida aqui na terra. Então, se Deus prometeu isto, mesmo que você tenha um estabelecimento, que Ele tenha feito um caminho para o seu trajeto, digamos de 100 anos, ou aliás de 100 dias, dependendo da sua vida, da honra que você deu à sua palavra, a cumprir seus mandamentos, Ele pode te acrescentar mais dias, porque você é uma bênção. Você tem sido uma bênção, e aquilo que Ele acrescentar a você não é para apenas benefício próprio. É que você, sendo um cumpridor das Escrituras, você está sendo abençoado e abençoando outras pessoas. Aí vem aquelas Escrituras que dizem assim: seja tu uma bênção, seja tu uma bênção. Ora, o profeta de Deus, em uma de suas mensagens, ele cita o caso daquele jovem pregador, que ele pregava a cura divina, ele curava os enfermos no nome do Senhor Jesus Cristo, ele expulsava demônios, ele tinha um movimento de curas, de cegos, recebendo a visão e todas estas coisas. E uma certa vez, ele orou por uma mulher e ela morreu. Em seguida ela morreu. E quando isto aconteceu, aquele pregador ficou triste, porque ele disse: mas como pode? Eu fiz tudo correto. As Escrituras dizem que se colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E eu orei por esta mulher de acordo com as Escrituras, e mesmo assim ela morreu. Então Deus não cumpriu sua palavra. Deus não cumpriu sua palavra então. Mas o caso
Não era a preocupação porque Deus não cumpre sua palavra, mas porque ele se achou ofendido. O homem, a pessoa, o eu, se achou envergonhado, porque agora tinha aqueles que se levantavam para criticar de seu ministério, tinha aqueles que diziam, mas você não pregou que Deus faz isto, e por que ele não fez? Você não disse que é desta maneira, e por que não acontece? Vem, quer que ele teria que dizer, eu continuo crendo que Deus cura os enfermos, que não só cura, mas também levanta os mortos. Ele teria que continuar sim, mas ele foi fraco. E quando ele foi fraco, ele pegou suas anotações, rasgou, destruiu tudo, abandonou o campo e foi comprar cervejas e tomar com seus amigos. O que aconteceu com este homem? Ele em seguida também morreu. Sabe o que é que o profeta diz? Sabe o que o profeta falou sobre este assunto? Disse, aquele filho de Deus não poderia mais continuar na terra, porque ele ia blasfemar de Deus. E o filho de Deus não pode blasfemar do Pai. Deus tirou seu filho antes que ele cometesse alguma coisa errada. Você poderia dizer, ele se perdeu. O profeta disse, não, senhores, Deus o levou antes que ele cometesse mais erros. O que é que aconteceu nesse caso específico? Os dias de vida daquele pregador foi encurtado. Nós temos casos nas escrituras desse jeito. Nós temos casos de pessoas que tiveram seus dias prolongados e temos casos de pessoas que tiveram seus dias encurtados. Isto tanto entre os cristãos como também entre os incrédulos, porque Deus trabalha de acordo com a sua vontade. Por isso que a nossa oração é esta, que a vontade de Deus se cumpra, a perfeita vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, não a nossa, mas a vontade dele. Quando ele toma uma decisão, aquilo é o melhor que existe, aquilo é o melhor que há. No livro de São Mateus, capítulo 24, no livro de São Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, São Mateus, capítulo 24, e o versículo 22, nós encontramos Jesus no sermão falando sobre a grande tribulação. São Mateus 24, versículo 22, está escrito assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Vocês entenderam a leitura? Por causa dos escolhidos, os dias serão abreviados. Abreviar, já aprendemos, é tornar mais curto, é encurtar o trajeto, é diminuir a jornada, é estabelecer até aqui e dizer, bem, vamos trazer isto até aqui só, porque a taça já está cheia, já posso cumprir tal promessa aqui. Veja, quando as escrituras dizem que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esfriar. O amor de muito esfriaria. Isto aconteceria exatamente nos dias que nós estamos vivendo. Esta introdução foi para que vocês possam entender um culto anterior que tivemos e falamos a respeito das civilizações que se destruíram, que passaram, que não existem mais, e que o profeta na mensagem Apocalipse 4, segunda parte, falando sobre o tema os 24 anciões, ou anciãos, ele diz estas coisas, que eles trabalharam tanto, aumentaram tanto o seu conhecimento, cresceram em inteligência, e você não os encontra mais. Os arqueólogos, eles escavam nas areias do deserto e encontram camadas de civilizações, restos de cerâmicas, de utensílios que foram de uma civilização muito antiga. Ali está aquela camada que corresponde a um determinado tempo, a uma determinada época de terra, vamos supor, a 3 metros de profundidade. Eles encontram inscrições, eles encontram material de barro, determinadas cerâmicas antigas, de uma época, digamos, de 2.000 anos atrás. Mas se eles aprofundarem as escavações, não para 3 metros, mas para
6, 7, 8 metros. Eles encontram outros aparelhos diferentes, muros de cidade totalmente de uma época anterior, tantos anos a esta outra. Isto porque cada uma civilização chegou ao seu auge, não tinha mais o que fazer, e quando não se tem mais o que fazer aqui na Terra, procura-se fazer fora dela. Temos que entender que aquilo que está registrado na Bíblia, lá no livro de Gênesis, ora, tudo que está acontecendo hoje em nossos dias, já aconteceu. Nada de novo está acontecendo. É o que diz as Escrituras. É o que Salomão escreveu em Eclesiastes. Não há nada novo debaixo do sol. Tudo que é, já foi. Tudo que é, já aconteceu. Já foi antes. Não existe nada de novo acontecendo. Isto já existiu antes. E por algum motivo aquilo deixou de existir. Então, na época do Gênesis, tudo que acontece hoje está registrado, teve um princípio e está registrado no livro do Gênesis. E na época de Nimrod, quando eles tinham alcançado uma civilização tremenda, um avanço científico muito grande, eles começaram então a se preocupar com algo que o levasse para fora deste planeta Terra, construindo a Torre de Babel. Aquilo foi por terra. Cada civilização cresceu, aumentou o grau de conhecimento, e quando chegou a determinada fase, os inventos que foram construindo eram tão pesados para a sua mentalidade humana, e aquilo, ao invés de servir para resolver seus problemas, suas doenças, suas enfermidades, aquilo serviu para destruí-los. Hoje, como estou apenas repetindo isto, hoje existem bombas, poder atômico, que no apertar de botão, aquilo destruiria o planeta Terra. Não pense que isto não já aconteceu. Agora, chegarão a fazer isto se Deus deixar esta humanidade seguir da maneira que está por muito tempo. Ele teria que levantar Sodoma, levantar Gomorra e pedir desculpa para eles. Você acha que aquela civilização não estava avançada? Estava muito avançada. Todas as civilizações que pereceram, elas não pereceram em idade da pedra. Cada geração teve a sua idade da pedra. Cada geração teve a sua era do ouro. Cada civilização teve o seu momento culminante, quando chegaram a um determinado grau e tiveram que decair. Assim como cada era da igreja teve suas coisas boas e más, assim como em cada era da igreja teve o grupo das virgens nécias e o grupo das virgens prudentes. Toda era teve os dois grupos, os que se prepararam e os que ficaram para trás, os que seguiram a mensagem do mensageiro e os que rejeitaram. As civilizações antigas tiveram um conhecimento tão elevado que tiveram que ser destruídas. Onde está os jardins suspensos da Babilônia, que Nabucodonosor fez para sua esposa? Onde estão? Por que hoje não conseguem fazer mais? Não tem mais. Onde estão as grandes maravilhas do mundo antigo? As 7 maravilhas do mundo antigo, onde estão hoje? Onde estão? Só existem livros de história. Apenas um permanece. E esta não foi feita por uma civilização avançada, mas teve o seu projetista, o próprio Deus, que o projetou e ordenou Enoque em seus dias para construir. Apenas este monumento antigo permanece. Isto antes do dilúvio. Veio? Isto foi bem antes do dilúvio, resistiu ao dilúvio e permanece até hoje. Mas todas as outras coisas vieram por terra. Vamos prosseguir aqui, vamos ler alguns parágrafos para concluirmos isto aqui. Veja, parágrafo 60 da mensagem dos 24 anciões. Eles construíram as pirâmides, vou repetir esse parágrafo para seguirmos, e a esfinge e coisas assim. Nunca poderíamos fazer aquilo. Não poderíamos reproduzir aquilo. Não há maneira para fazermos aquilo. Veio? Porque precisava-se do poder atômico. Então eles tiveram o poder atômico lá atrás para construir. O poder da gasolina
O poder elétrico não levantaria nenhuma daquelas grandes pedras, não a moveria do chão, e algumas delas são da altura da quadra de uma cidade, levantada no ar e pesando bilhões de toneladas. Como eles as colocaram ali em cima? Veja, eles sabiam e eles perderam aquilo. Lembram que foi aqui que nós paramos? Eles sabiam e eles perderam aquilo. A preocupação nossa, como filho de Deus, como membros da igreja de Deus, é não perder aquilo que sabemos. Não perca aquilo que você aprendeu. Faça de tudo para não perder aquilo que Deus tem te dado. Alguém deixou uma daquelas bombas atômicas voar para a tela de algum outro lá atrás nos dias deles. Veja, o que é isto? Uma nação teve a capacidade de jogar uma bomba atômica noutra e se autodestruírem nos dias deles. Caso contrário, hoje não teríamos, os países de primeiro mundo não teriam este poder de soltar uma bomba atômica no outro. Se eles não tivessem lá, hoje não teria. Tem hoje porque isso já aconteceu no passado. Por quê? Como foi nos dias de Noé, como foi aquele tipo de civilização, aquele tipo de pessoas inteligentes, como foi nos dias de Noé, assim também será. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Uma repetição do que foi. Vem. Agora me diga, sem um profeta saberíamos destas coisas? Não, senhores. A humanidade sabe disso? Não. E comemora o grau de entendimento e de inteligência hoje como se nunca houvesse tido uma civilização inteligente antes. Houve a tal grau que muitas coisas que fizeram lá ainda não conseguiram fazer. Aí você diz, bem, mas se é idêntico, terão que fazer. Esta meditação é para vos dizer que não. Porque Deus encurtará os dias desta geração a tal ponto que ela não chegará ao grau da civilização passada. Isto parece um paradoxo, uma loucura falar determinadas coisas no dia de uma tecnologia tão avançada. Mas exatamente cada vez que houve um clímax na história da humanidade, e a humanidade chegou naquilo aonde suas mentes chegaram no seu limite, que já não tinha mais grandes cientistas, já não tinha mais grandes descobertas, já estavam preocupados com o mundo fora e não aqui. É justamente nesse período de tempo que Deus se manifesta na terra, que há uma manifestação sobrenatural de Deus na terra. E quando isso acontece, os dias daquela civilização é encurtada. Por isso que é dito que seria nos dias da vinda do Filho do Homem, ou quando ele se manifestasse na terra. O Filho do Homem só se manifestaria na terra justamente no tempo da tecnologia, da ciência multiplicada. É quando o homem chegou ao seu clima. O que vem depois disso? O que eles construírem depois disso não é para sua melhoria, é já para sua autodestruição. É preparando o terreno para o fogo, para a explosão. Vem? Sim, uma repetição do que foi. Veja o parágrafo 62 desta mensagem. Aqui há não muito tempo atrás, eles desenterraram um moderno, você disse se é moderno, é dos nossos dias, não é? Eles desenterraram um moderno sistema hidráulico. Foi lá embaixo no México. E isto era de antes da inundação antediluviana. Estava enterrado. Vocês viram isto no jornal? Aquele é um sistema hidráulico moderno, exatamente como temos agora. Veja, aquilo afundou tão profundamente no chão. Alguma coisa atômica tampou aquilo. Houve alguma explosão atômica para aquilo estar tão enterrado de chão abaixo. Ela simplesmente explodiu e cobriu tudo assim. O que está aconteceu? Encerra-se civilizações. A humanidade volta-se a uma era restrita. Imagine se acontecer já o que se está esperando para esta terra. E diga-me se eles terão o avanço e a ciência que eles têm agora. Chegarão ao ponto que clamarão aos montes
esconde-nos da presença do Todo-Poderoso. Ganharam as montanhas e as cavernas. Por quê? Porque seus palácios, suas belas mansões, suas casas revestidas de pedras preciosas, já não pode servir mais de abrigo para eles, porque tudo aquilo vem por terra, tudo aquilo é destruído, e eles voltam para a caverna novamente, e tornam-se homens da caverna, porque a civilização fica debaixo da terra, fica encoberta, fica tapada. A ela simplesmente explodiu, cobriu tudo assim. Continuando, parágrafo 63. Agora, como foi nos dias de Noé? Homens inteligentes, homens sábios. Porque quando Jesus diz como foi nos dias de Noé, nós só pensamos em casando, dando-se em casamento e tal, mas tudo está englobado. Jesus pegou a coisa principal ali. Porque hoje o problema principal é justamente isto, é casamento. É o que destrói família, é casamento desfeito, é casamentos errados, é divórcio, é casamento homem com homem, é casamento homem com 2, 3 esposas, e tudo isso. Mas por trás disso vem todas as outras histórias, todos os outros fenômenos normais, naturais, gerados ou manipulados pelo homem, como foi nos dias de Noé. Homens inteligentes, homens sábios, com seus poderes atômicos e tudo. Eles podiam construir pirâmides e esfinges e assim por diante. Como foi naquele tempo, assim também será. Gente, só quem poderia vir pregando isto, tão veemente, nos fazendo lembrar dos dias que estamos vivendo, que já não temos tanto tempo pela frente, tinha que ser o mesmo ministério do Filho do Homem, que estava na terra, naqueles dias, lá na Palestina, e citou as mesmas escrituras. Depois daquilo, somente no ministério profético do último dia, é que esta coisa foi tão avivada em nossos corações, para sabermos que é este os dias do Filho do Homem, quando o mundo, a sociedade estaria idêntico aos de Sodoma, idêntico aos dias de Noé. Porque Deus citou as duas coisas, dias de Noé e os dias de Sodoma. Vem? Cada vez que isto aconteceu, as pessoas tinham chegado num grau de conhecimento tão elevado e elas estavam se autodestruindo, porque mudam os costumes, se tornam imorais, se tornam animais sem raciocínio. E o que acontece? Por um lado, ele se autodestrói. Por outro lado, Deus dá o basta e o destrói também. Foi fogo atômico que aconteceu em Sodoma e Gomorra, não provocada pelo homem, mas pelo próprio Deus, porque o homem vem provocando isto aos poucos, provocando a ira de Deus aos poucos. Como foi naqueles dias, assim também será, mas as obras seriam encurtadas neste dia. Estão prestando atenção? Veja, não vamos esperar que tudo que tiveram lá tenhamos hoje. Vem? Deus não permitirá que a civilização de hoje chegue ao clímax que chegou a civilização passada. Porque agora, nesses últimos dias, nesse fim de tempo, não fins dos tempos, mas nesse fim de tempo que estamos encerrando a história da humanidade aqui na Terra, a noiva de Cristo está encerrando isso. Ela é que dá o basta para isso, porque é por causa dela que é abreviado os dias. Deus não deixará que isto se prolongue. Ele está encurtando. As obras seriam encurtadas neste dia, para que o homem não chegue a fazer o que ele está pensando em fazer, com seus projetos de paz, mas com a mão por trás das costas, com um punhal já. O irmão Brana diz isso. Eles vão para suas convenções de paz, mas estão com a mão para trás com um punhal para apunhalar o adversário, para matar o outro colega com o qual vai assinar tratado. Deus não permitirá que o homem destrua esta civilização. Ele não permitirá, porque ele vai encurtar as obras, assim como as obras do ímpio é encurtada, assim como os dias de um filho de Deus que se põe rebelde. Deus encurta seus dias de vida. Do mesmo jeito, ele encurtará o período de tempo desta civilização. Isto é o assim diz o profeta de Deus. E como é que ele vai encurtar? Como é que ele encurta?
ele mostra: as obras seriam encurtadas nestes dias, porque haverá um rapto. Amém. Haverá um rapto de pessoas que serão tiradas. Amém. Então, meus amigos, quando acontecer que estas pessoas levantar de manhã e não encontrar a esposa dormindo ao seu lado, ou quando ela se levantar e perceber que as roupas do marido estão guardadas, que o sapato continua no lugar, que ele não pegou nada para sair, quando ela perceber que ele não está no banheiro, que não está escovando os dentes, não, de maneira nenhuma, quando perceber que a porta está trancada do lado de dentro com a chave na fechadura, que ninguém saiu daquela casa, e procurar em todos os lugares e ver que ele não está, ou que ela não está, aí ela pode se preocupar, ele pode se preocupar e dizer: Deus encurtou os dias desta civilização e ela está para ser destruída. O que virá pela frente será apenas 1260 dias, 3 anos e 6 meses de grande tribulação. Então, aquilo para o qual os homens estavam caminhando a fazer, a autodestruição, como sempre aconteceu em gerações passadas, desta vez é Deus que intervirá, e ali virá a grande tribulação e logo em seguida a batalha do Armagedon, porque as obras nesses dias serão encurtadas, e isto acontecerá com o rapto de pessoas que sairão desta terra de uma maneira súbita, escondida, um rapto tão anunciado, tão falado, mas não pode ser percebido. Este rapto está em pleno andamento, ele está acontecendo. Os primeiros passos do arrebatamento já têm se dado. Deus já tem feito uma determinada separação entre os seus filhos. Só falta eles sumirem desta dimensão. Amém? Para isso estamos esperando. Como Enoque, haverá pessoas que serão transportadas. Teremos um meio de transporte para nos tirar daqui. Teremos um meio de transporte. Como todo meio de transporte, precisa ser pago uma determinada passagem. Pelo menos o álcool você tem que colocar, mas este meio de transporte já foi pago pelo sangue de Cristo. Ele já comprou, está tudo pago. O bilhete já tem que estar em sua mão, devidamente etiquetado, dizendo está tudo conferido, o vagão está selado. Pronto, apenas chegar o momento da contagem, chegar ao seu zero final. Não é de 1 a 10 não, ou de 1 a 7, é de 7 a 0. E quando chegar aquele momento, você estará dando adeus a este mundo como fez Enoque. Amém? Como Enoque, haverá pessoas que serão transportadas. Estamos naquela classe nesse instante. As pessoas que serão transportadas, como foi Noé através do dilúvio. Estamos naquela classe de pessoas que serão transportadas, como Enoque foi, antes do dilúvio cair sobre a terra. Amém? Então, você já está sabendo, as obras podem ser encurtadas. Os dias podem ser encurtados ou prolongados. Esta geração na qual estamos vivendo, ela não vai prosseguir até onde os homens, nos seus projetos, pensam que chegarão, ou sonham em chegar, porque serão encurtados através do arrebatamento. Vamos colocar de pé. Meu Senhor e meu Deus, no teu nome precioso e poderoso, nós queremos te agradecer nesse instante por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia, por essas coisas que estamos ouvindo nesse instante. Nós cremos no Senhor como mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós queremos estar firmes neste propósito, Pai, de obedecer a tua palavra, de seguir teus mandamentos, porque nós não queremos ficar para trás. Quando chegar o momento que esta terra recebeu o grande abalo, o seu grande tremor de terra, nós queremos estar fora daqui. Nós queremos estar em um outro corpo, um corpo não feito por mão humana, mas um corpo feito pelo Senhor, preparado pelo Senhor. Ajuda os nossos corações, abençoa as nossas almas, perdoa os nossos pecados, tudo aquilo que temos feito, aquilo que nós praticamos que é desagrada ao Senhor. Aonde vai nossa mente, nossa mentalidade, nossos desejos, tudo que contraria aquilo que é correto, aquilo que é justo e bom, tenha misericórdia de nós e nos perdoa, Pai. Nós queremos estar debaixo do sangue de Jesus Cristo, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, de uma maneira literal, mas na mente do Senhor,
aquilo foi feito antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, aquele sangue já tinha sido derramado na mente de Deus ao meu favor, ao nosso favor. Oramos nesse instante pelos nossos irmãos, pelos nossos ouvintes, aqueles que estão longe, nos ouvindo através, ó Deus, das ondas do rádio. Aqueles que nos ouvirão também através da gravação desta mensagem. Ajuda cada um deles, perdoa-lhes os pecados, sara as suas enfermidades. E que o Teu Espírito Santo nos faça ver e reconhecer que o Senhor já fez a obra redentora, que o Senhor já fez a obra expiatória. E falta nós agora terminarmos de cumprir a nossa parte aqui na terra. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Sublime em graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Deus os abençoe.